O mistério de Maria Santíssima. Uma jovem de 14 anos, filha de Joaquim e Ana, estava em casa fazendo as suas tarefas diárias, quando se apresenta perante ela um arcanjo. Gente, eu estou falando de um arcanjo, um comandante das hostes celestiais. O arcanjo Gabriel se ajoelha e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Todos nós sabemos o nome de Deus que foi revelado a Moisés, que é Eu sou. E nessa frase, o Senhor é contigo, já diz tudo. Deus está com você. O anjo faz a anunciação e explica a Maria e vai embora. E ela guarda esse segredo só para si. Ela não falou para ninguém, não falou para os seus pais, Joaquim e Ana. Não foi no templo falar, ficou guardando aquilo. Ela vai em visita a Isabel, sua prima, que ficava a 150 quilômetros de onde ela morava. Chegando na casa de Zacarias, ela chama por Isabel e a criança que estava no ventre de Isabel pula. E Isabel grita: Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Maria fica abismada com aquilo, se abraça em Isabel e pergunta: Como tu sabes? Ela disse: Eu soube por um anjo e pelo meu filho que pulou de alegria no meu ventre. Maria não fala para ninguém sobre a visitação do arcanjo Gabriel. 3 meses depois, com o nascimento de João, filho de Isabel, que seria o João Batista, Maria volta para casa porque tinha sido e efetuado o casamento com José, um senhor casto, um príncipe judeu, um carpinteiro, com 78 anos. Daqueles casamentos assim, Maria vai cuidar de José, que é um idoso, cuida da casa, da alimentação. E era normal naquele tempo o homem oferecer a sua castidade a Deus, o que José fez, ou por sacrifício ou por devoção. Quando José chega na casa de Maria, quando ela volta da casa de Isabel, ela fala para José o que aconteceu e José fica preocupado e até transtornado e não quis dormir dentro da casa de Maria e foi dormir no estábulo. Quando um anjo diz para José que o que estava acontecendo com Maria era obra de Deus. E José fica resignado e no outro dia já marca as festas das bodas com Maria. O sim de José é tão importante quanto o sim de Maria. Os evangelhos não falam disso, não falam muito da figura do primeiro cuidador que apareceu na humanidade, um homem que pouco fala. E o sim foi tão grandioso quanto o sim de Nossa Senhora. Eles passam a viver juntos. Há aqueles recenseamentos de anos em anos que os romanos exigiam, e eles vão para Belém, Maria grávida.
perto de dar à luz ao seu filho e não encontram lugar em hospedagem nenhuma e oferecem para eles uma gruta onde alguns animais ficavam abrigados. Foi lá que Maria dá à luz a um menino chamado Jesus e que dias depois recebe a visita de magos do Oriente que foram ao encontro do Filho de Deus nascido, guiados pela a estrela de Belém. Fizeram aquela homenagem toda por uma criança que estava abrigada numa manjedoura, local onde é posto a grama, o capim e o feno para os animais se alimentarem. E eles falaram para José que Herodes encontrou com eles e pediu que, se eles encontrassem essa criança, que eles voltassem para dizer aonde eles encontraram. José pede que os magos não voltem pelo mesmo caminho e não deem a notícia a Herodes, que promove aquela matança que a gente vê nos evangelhos, matando as crianças com menos de 2 anos, que hoje são os santos mártires. Essas crianças que foram assassinadas por Herodes são os santos mártires e estão no céu junto a Deus Nosso Senhor. José faz essa fuga para o Egito, onde ficam 7 anos morando no Egito. Ele, como tinha essa sua profissão, passou a trabalhar lá, cuidando da sua família, até que voltam novamente para sua casa, para sua oficina, e passam a viver na sua tribo, com os seus. Tempos depois, um novo recenseamento, e eles vão para fazer essa contagem. E era normal, quando eles andavam, os homens iam na frente e as mulheres e as crianças atrás, eles não andavam juntos. Na volta, Maria prepara um lanche para Jesus e para José e vai ao encontro de José e pergunta onde está Jesus? E ele disse, eu achei que estivesse contigo. Param a caravana e eles voltam para procurar Jesus. E José encontra Jesus no templo, falando com os doutores da lei, e se encosta num dos pilares e fica maravilhado, olhando as palavras e ouvindo o que aquele menino discutia com os doutores da lei. Maria chega e, como mãe, nervosa, e repreende o menino. E voltam para a caravana. Maria cria o seu filho em graça e sabedoria, e sempre que ela precisava se ausentar para ir a algum lugar, ela dizia, Jesus, vai com teu pai, fica com teu pai e o José. E era normal naquela época o filho exercer a profissão do pai. E Cristo passa a ajudar José na carpintaria. Quando Jesus tinha 16 para 17 anos, o José faleceu pela idade avançada, e Cristo mantém a oficina de carpintaria do seu pai, que é da onde tiravam o sustento para viverem. E Teilhard de Chardin, um poeta monoteísta, num dos seus poemas épicos, ele diz que as portas e janelas
fabricadas por Jesus não tinham trancas e nem tramelas. E o mais hábil dos salteadores não conseguiam arrombá-las, mas que elas se escancaravam com a leve brisa da manhã. Lindo isso. Teilhard de Chardin quis dizer que ele estava falando, essa porta e janela é o nosso coração. Só entra no nosso coração quem nós permitimos. Jesus, com seus amigos, fazendo o seu trabalho todo, já perto dos 29 anos, vai nas bodas em Caná, que eram uma pessoa da tribo, e eles se consideram parentes e irmãos. E no meio da festa, Maria se aproxima de Cristo e diz: faltou vinho no meio da festa. E ele diz: mulher, por que me tentas, se não é chegada a minha hora? Maria não dá bola para o que Cristo falou com ela nesse momento, chama os serviçais e diz: fazei tudo o que eles vos mandar. É quando acontece a transformação e o milagre de transformar a água em vinho. E o responsável pela festa diz: pô, vocês agiram errado. Sempre se oferece o pior vinho, o vinho de pior qualidade. O melhor vinho, o de melhor qualidade, no começo da festa, e deixam o vinho que não é tão bom para o fim, quando os convidados já estão embriagados. E vocês fizeram o contrário. Esse vinho está excelente, é um vinho de melhor qualidade. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E Maria, como mãe, ali ao lado, exercendo a sua função de mãe soberana. Cristo vai fazer o seu apostolado. Ele não ficava muito tempo num lugar, Cristo estava sempre em movimento com seus apóstolos, curando o paralítico, afastando os demônios de um coitado, fazendo os milagres, o sermão da montanha, transformando 6 pães e 6 peixes em alimento para 1.000 e tantas pessoas. E assim foi o Cristo fazendo o seu trabalho, levando a sua palavra com os seus apóstolos. Jesus viajava só com seus apóstolos. Ninguém acompanhava quem não fosse os apóstolos. Até os discípulos ficavam meio à parte, mas o convívio de Cristo era com os 12. Quando Caifás fala para Pilatos que ele está insultando as massas contra Roma, o povo, num levante contra Roma, e prendem o Cristo. E passa por todo aquele suplício da cruz, do açoite, da coroa de espinhos. E quem estava acompanhando o filho nessa desgraça toda? Maria. Maria não afastou o pé de perto do seu filho. E quando Jesus é crucificado na cruz, Maria está de pé, como quem diz: estou pronta, estou aqui para o meu dever. Quando tiram o Cristo morto da cruz e colocam nos braços de Maria, que ela limpa o sangue da sua testa, beija a sua testa e diz: sangue do meu sangue, carne da minha carne.
Quem poderia falar isso? Qual a mulher no mundo que poderia falar isso sobre o Cristo? Ali junto. Antes disso, Cristo tinha dito para João, o apóstolo querido, eis a tua mãe. E disse para Maria, eis o teu filho. Depois que Cristo é colocado no sepulcro, Maria passa a viver com João, que passa a ser seu filho, né? Era um jovem, era o apóstolo mais jovem. Passa a viver com João. Na ressurreição de Cristo, antes do primeiro raio de sol, Cristo vai visitar a sua mãe. A primeira pessoa que ele vai é visitar a sua mãe. Depois, ele passa pelos jardins do sepulcro, onde estão as mulheres que iriam limpar melhor o corpo para embalsamá-lo. O que vocês procuram, dizes, não se encontra mais aí. E Cristo depois vai no caminho de Emaús, encontra dois jovens que não o reconhecem bem. No fim, depois do que ele fala, e Cristo faz essa sua aparição para os apóstolos e tudo. Maria, a mãe, depois da morte e da ressurreição de Cristo, com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos que passaram a falar em outras línguas. Por isso é que eles saíram a evangelizar na Turquia, em outros países, na Capadócia, porque eles falavam, onde eles chegavam, eles falavam a língua daquela cidade. Eles ficaram amedrontados e não saíam, não sabiam o que fazer, e Maria, como a matriarca dos apóstolos, manda que eles façam o que Cristo mandou eles fazer. Levem a palavra dele a todas as pessoas. Quando Pedro e Paulo discutem numa ida para evangelizar, quem chama os dois para conversar é Maria, que passa a ser a mãe dos apóstolos. Eles a chamavam de mãezinha. Maria não envelhecia porque ela não tinha o pecado. No ano 45 da era cristã, Maria, com 60 anos, mas com uma aparência de 20, reúne os apóstolos e diz: eu não aguento mais a saudade do meu filho e tenho que sair dessa vida para ir para perto dele. Há um desespero, os apóstolos chorando e alguns sem saber o que fazer, e ela vai para o aposento, que era o seu quarto, deita e dorme no Senhor. Repousa. Está adormecida. Os apóstolos, ainda sem saber o que fazer, fecham a porta do quarto e ficam falando fora da residência. Quando eles ouvem uns cânticos vindo do quarto, um brilho, um odor de rosas, eles abrem a porta do quarto, que está cheio de querubins cantando Magnífica para Maria, ela de pé sobre uma lua minguante, esmagando a serpente com o seu pé. Porque o demônio teme Nossa Senhora mais do que qualquer outra coisa. Maria está com as mãos postas sobre o peito e uma coroa de 12 estrelas brilhantes. Não sabemos se são as 12 tribos da Judéia ou se são os 12 apóstolos. E ela é roubada, raptada
pelos querubins que estão em festa, que poderiam conviver com a mãe do Senhor e a levam de corpo e alma para os céus. Esse é o maior mistério de Nossa Senhora, porque houve em 97 uma reunião do Papa com os doutores da lei no Vaticano. Maria morreu ou não morreu? Era a pergunta, porque os evangelhos não falam sobre a morte de Maria. Maria não poderia morrer porque o seu corpo não ia apodrecer nunca, não ia se decompor. Maria era cheia de graça. E o Papa João Paulo II, na sua sabedoria, ele diz: se o filho morreu, a mãe morreu. Não discordando, um pecado que eu cometo, mas Maria adormeceu no Senhor e foi levada aos céus em vida. Maria, a promessa da união dos homens, porque ela é mãe de Deus e mãe dos homens, e principalmente mãe da igreja. Peçam, rezem a Maria. Nenhum exorcismo começa sem uma Ave Maria, a quem o demônio teme tanto. O poder de Maria. Peçam. Nada acontece sem a mão de Deus, a mão de Jesus. Mas qual é o filho que não atende um pedido de uma mãe? Maria intercede por nós. Sou mariano convicto. Quando eu ando na rua, eu sempre rezo uma dezena de Ave Marias. Quando eu estou no carro, eu sou devoto de Nossa Senhora e digo: peçam, peçam que ela vos atenderá. Salve Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens. Até a próxima, obrigado.